Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é comemorado o Dia do Parque Oceano e também o Dia Internacional do Internacional. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Obra TV. Hoje o assunto é papo de família e o tema é pensão alimentícia. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, os números de pedidos de pensão alimentícia aumentou 17% no Brasil. Lembrando que 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Estamos recebendo hoje a doutora Cíntia Seben, advogada, especialista em direito de família e sucessões e também presidente do IMAMA RS. Muito boa noite e obrigado pela presença do Papo Certo. Boa noite, muito obrigada pelo convite, por estar novamente participando desse programa. Já é da casa, já. Já é da casa mesmo. Seja muito bem-vinda, então, doutora Cíntia. Obrigada. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que vamos ler e a nossa convidada responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e no comecinho do programa a dona Amanda tinha esquecido de colocar o microfone. Então eu acabei não lendo para vocês que hoje é o Dia do Internacional. O time do coração de muitos gaúchos. Não todos os gaúchos, né, João? Bom, eu vou acho que da maioria. Há controvérsias, né, Cíntia? Sim, há controvérsias. Então, aproveitando o clima de festa aí para os colorados, aproveitem, participe do nosso programa de hoje, que a Cíntia aqui está cheia de vontade de trazer muitas respostas para vocês sobre as pensões alimentícias. Então, vamos lá, João? Bom, doutor, então como é calculado o valor da pensão alimentícia? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Uns falam 20%, outros falam 30%. Sim, João, e essa pergunta ela é muito oportuna, porque muitas vezes os clientes chegam no escritório fazendo comparações, né? Perguntam assim, Cíntia, como é que meu vizinho ganha lá 10x de pensão e eu ganho X? Então, as pessoas fazem muito esse comparativo. A pensão alimentícia ela é calculada tendo como base a necessidade daquele que precisa de alimentos, e isso decorre da idade, do padrão de vida, da necessidade daquele que depende da pensão alimentícia e também da possibilidade daquele que paga os alimentos. Na legislação, a gente chama do binômio alimentar, a necessidade de quem precisa e a possibilidade daquele que tem que pagar. Então, a pensão alimentícia ela nunca vai ser igual, porque os necessitados em receber alimentos, eles têm um tipo de necessidade, como, por exemplo, uma criança que tem um problema de saúde, que precisa de uma medicação que tem um custo alto.
essa criança vai ter uma necessidade alimentar diferente de uma outra que é saudável, por exemplo. Também decorre do padrão de vida. O que os pais oportunizam para esses filhos, oportunizaram durante o casamento, porque os filhos, eles muitas vezes já são penalizados pela separação dos pais. Então, eles não podem sofrer com a queda de padrão de vida. Então, por isso que o judiciário, ele sempre tenta que aquela criança tenha o mesmo padrão de vida que ela tinha quando os pais viviam juntos. Então não tem como dizer se um percentual, não tem uma prática assim, ou varia bastante mesmo de caso a caso? Varia de caso a caso, o juiz vai fazer uma análise, né, como eu falei, da necessidade daquele que precisa de alimentos e da possibilidade daquele que paga. O percentual de alimentos, ele é calculado quando o alimentante, que é aquele que paga a pensão alimentícia, ele tem um vínculo de emprego. Então, vai ser feito um cálculo de acordo com o rol das despesas daquela criança, né, que isso é apresentado geralmente pela responsável pelo menor, a genitora, a mãe. Ela vai levar para o processo toda a relação com os comprovantes, notas fiscais, recibos de escola, plano de saúde, medicação, despesa com moradia, transporte e lazer. E o juiz vai adequar dentro da renda do alimentante. Se ele tiver vínculo de emprego, for um funcionário público, essa pensão ela é calculada em percentual dos ganhos do alimentante. Mas, se aquele que precisa pagar os alimentos, por exemplo, ele for um empresário, um profissional liberal, aí é calculado de acordo com imposto de renda, que muitas vezes a gente sabe que não reflete a realidade, né, daquele que tem que pagar a pensão alimentícia, também pelo padrão de vida do alimentante. Por exemplo, ele apresenta um imposto de renda com rendimentos baixos para não pagar uma pensão alimentícia, mas ele posta em redes sociais viagem internacional, passeio de lancha, frequentando restaurantes caros. Então, tudo isso é levado em consideração no cálculo da pensão. E aí, no caso, a pessoa que tem que pagar a pensão, ela não tem salário fixo, ela não tem como comprovar a sua renda e também não tem rede social. Como calcular, então, essa pensão alimentícia? Amanda, isso é muito comum, as pessoas não terem redes sociais, principalmente aquelas que passam por um processo de divórcio, que são demandados em ação de alimentos. Aí a prova, ela é produzida por outros meios. Por exemplo, qual é o automóvel que essa criança vai buscar o filho para uma visita no final de semana? A mãe pode tirar uma foto e colacionar no processo. Como é que é o padrão de vida desse pai? Mesmo que ele não poste em rede social, geralmente a ex-mulher tem informações. Se fez viagens, onde trabalha, daqui a pouco ele tem um automóvel de luxo que não está registrado em nome dele, mas é ele que usa esse automóvel. Então é feita essa prova, que pode ser por fotos, pode ser através de testemunhas, né? Um vizinho que relata, não, ele vem buscar o filho com carro de luxo todo final de semana. Existem muitos meios dentro do direito de produzir prova com relação a isso. Mas assim, às vezes a nova companheira ou o novo companheiro tem rede social, né? E aí acaba... Alguma coisa sempre respinga na rede social. Isso é muito comum. Às vezes os próprios clientes, né, a gente comenta assim, você postou uma foto, aí as mulheres juntou no processo. Cíntia, mas eu não postei nada, mas alguém vai lá e marca. Né? Então, isso também é muito comum. Não, e como diz, né? Caiu na rede, é peixe. Exatamente. A internet, de algum jeito, sempre tem um furo que alguém vê. Isso é um facilitador para os operadores do direito, porque é um meio de prova, né, que os advogados utilizam e muitas vezes os próprios magistrados, quando vão julgar um processo, não só com relação à pensão alimentícia, mas, por exemplo, para deferir um benefício de justiça gratuita para alguma parte. Né? A parte apresenta documentos, um contra-cheque que realmente ele se enquadra no rol daquele que tem o benefício deferido. Aí o juiz entra na rede social da parte e indefere com base nesses fundamentos, pelo padrão de vida, que ostenta a riqueza, que tem um padrão de vida não condizente com esse benefício. Realmente é muito interessante, não tem como se escapar. Não. Doutora Cíntia, E é possível fazer a revisão da pensão alimentícia? Eu falo tanto para cima como para baixo. Sim, os alimentos, eles são passíveis de revisão a qualquer tempo.
havendo alteração na necessidade daquele que precisa de alimentos e da possibilidade daquele que paga, é possível ingressar com uma demanda, tanto para aumentar a pensão quanto para reduzir, como, por exemplo, no caso do alimentante ficar desempregado. A pandemia também teve vários casos de pessoas que Sim, a tiveram pandemia, inclusive, João, você falou no início do programa dos números, né, que cresceram em 17%, os números de pedido de pensão alimentícia, e isso sim decorre da pandemia, porque as pessoas ficaram sem trabalho durante esse período, tinham uma pensão, muitas vezes, num valor elevado, que não tinham recursos para pagar. Então, ingressaram com essas demandas para revisar. E também nós tivemos não só o aumento do número de pensões para fazer uma revisão dos alimentos, mas também cresceram significativamente o número de pedidos de divórcio. E isso também decorre, porque se você é casado e tem filhos, né, esse pedido também vai englobar o pedido de pensão alimentícia. E no caso, doutora, qual é o limite de idade para receber pensão? Porque tem os casos também escolares, faculdade. Gente, explica para a gente, por gentileza. Sim. A pensão alimentícia ela é devida até os 18 anos, que é quando a pessoa atinge a maioridade. Mas, se um filho atingir os 18 anos, mas estiver estudando, fazendo um cursinho pré-vestibular, numa faculdade, essa pensão alimentícia ela é estendida por volta dos 24 anos. Por quê? Porque é uma previsão do período que uma pessoa tem para concluir um curso superior. Mas no direito de família, nós não podemos falar em decisões assim definitivas, porque o juiz ele analisa aquele caso concreto. Por exemplo, um filho não conseguiu se formar com 24 anos porque no meio do curso ele teve um problema de saúde que precisou trancar algum semestre, né? Então, isso vai ser considerado. Ou, por exemplo, uma dificuldade de pagar uma faculdade, teve que trancar também, isso vai ser considerado. E nós temos, inclusive, decisões de pessoas que conseguiram manter a pensão alimentícia além dos 24 anos, já estando formado e fazendo, por exemplo, uma pós-graduação. Porque a gente sabe que nos dias de hoje, o curso superior por si só, ele não é garantia de trabalho. Então, muitas vezes, há essa necessidade de fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado. Então, em função disso, os juízes também têm deferido além dos 24 anos. Isso é interessante, até porque também tem casos que as pessoas se formam e aí tem a sua carteira de trabalho assinado. Então, esse é um momento que a outra parte pode pedir, então, a exoneração. Pode pedir a exoneração, mas muitas vezes a pessoa se forma, consegue um trabalho com vínculo de emprego, mas aquela remuneração ela não é suficiente para atender a todas as suas necessidades. Então, essa pensão ela pode ser mantida por um período ou então reduzida também. Direito de família é caso concreto. Nós não podemos usar o caso do vizinho, do amigo, do parente, porque não dá certo. E tem situações, vamos supor que o filho retarda a conclusão do curso para continuar recebendo a pensão. Isso acontece, doutora? Acontece. Isso é muito comum, mas o judiciário tem feito vistas grossas a essa situação e analisa assim, de uma forma muito minudente quais são os motivos que essa pessoa não conseguiu se formar. Então, ele vai analisar lá o currículo, né, da faculdade. O que é muito comum e de fácil visualização é aquelas situações em que os filhos se matriculam em 1 ou 2 cadeiras por semestre. Isso é um indício claro de retardo de formação. Claro, sempre dentro da análise do caso concreto. Né? Pode ser que também tenha feito poucas cadeiras por outros motivos, mas geralmente quando isso acontece é para prorrogar o período do recebimento da pensão alimentícia. Até porque pode acontecer o caso de já estar recebendo a pensão alimentícia e além dela ainda mais o pagamento da faculdade, aí se matricular só em 2 cadeiras, aí realmente o juiz não deve deferir, né? Sim, e também tem uma outra situação que as pessoas imaginam que a exoneração dos alimentos ela é automática, né? Principalmente aquele que paga, é muito comum as pessoas questionarem: mas eu deixei de pagar pensão porque o meu filho se formou. A pensão alimentícia, ela só pode ser exonerada através de uma decisão judicial.
ela não é automática a exoneração. Então, se um filho ele completou os seus estudos ou ele ingressou no mercado de trabalho, ele virou independente da pensão alimentícia, precisa de uma decisão judicial. Caso contrário, aquele que paga alimentos fica devendo, inclusive pode ser executado. Então, mas aí no caso quando acontece não tem mais essa necessidade e o judiciário leva 2 anos para marcar para analisar o caso. Mesmo nesse período, o genitor tem que continuar pagando a pensão até ter uma decisão judicial, mesmo que demore. Sim, mesmo que demore. Mas geralmente essas ações de revisão de alimentos, quando a parte já entra com a prova pré-constituída, né, um comprovante, por exemplo, um filho que passou num concurso público, aí o pai vai no portal da transparência e consegue demonstrar que o filho está trabalhando, o filho tem renda, né, ou consegue uma prova que naquele momento que o magistrado recebeu a ação, ele não tem dúvidas que aquela pessoa tem condições de se manter, ele pode exonerar essa pensão alimentícia, inclusive em sede de liminar. Ele recebe, exonera os alimentos e aí manda citar a pessoa que recebe para se manifestar no processo. Interessante. E, doutora, a pensão tem relação com o direito de convivência? Tipo, eu pago pensão, eu vou ter o direito de visitar o filho? A convivência, ela não tem relação com o pagamento de alimentos. Por exemplo, vamos supor que um pai ele não esteja pagando a pensão alimentícia. A mãe não pode obstaculizar o direito de visitas desse pai ao filho pelo fato dele não estar pagando os alimentos. São questões completamente distintas. Aquele que não paga a pensão, ele deve ser executado e obrigado a pagar, mas ele não pode ser proibido de conviver com o filho. E é muito comum a gente receber assim reclamações das mulheres, e acho muito pertinente, né? Ah, não paga a pensão, mas quer conviver com o filho, não vou permitir que o filho vá para a visita. Isso não pode acontecer. Até porque a convivência ela é importante para o filho, filha, criança, enfim. Com certeza, a convivência é de extrema importância daquele genitor que não convive mais diariamente com o filho. Isso é bom para as pessoas pararem e pensarem também que não é tudo é o dinheiro, é também a questão da importância de como que o filho vai crescer, né? Claro. Que o melhor seja sempre perto do pai e também da mãe. Do pai e da mãe. Mas continuando, Cíntia, quais são os tipos, então, de despesas que entram? Tu comentaste sobre escola, plano de saúde, academia, cursos, como Sim, funciona? São todas as despesas, né, relacionadas àquele que precisa de alimentos. Então, se nós falarmos, por exemplo, de um adolescente, um pré-adolescente, né, uma menina, vamos dar um exemplo de uma menina, que já existe, inclusive, um estudo que diz que filha mulher tem 30% de gasto maior que o filho homem. Eu né? creio. Isso eu suspeito. João também. Existe um estudo que fala isso. Então, uma menina, uma adolescente, ela frequenta a academia, ela frequenta o salão de beleza, toda essa despesa, além daquelas despesas ordinárias, né, que são de moradia, alimentação, transporte para a escola, para a faculdade, as despesas extra-classe, o plano de saúde, daqui a pouco essa criança, esse adolescente precisa de uma medicação, tudo isso entra no cômputo da pensão alimentícia. A criança tinha um padrão de vida enquanto vivia com os pais que viajavam uma vez por ano para o exterior. Então, tudo isso, né, o judiciário procura preservar. Doutora, última perguntinha antes do intervalo, né? Os avós também pagam pensão? Com certeza. Os avós, eles também podem ser demandados em ações de alimentos, nós chamamos de obrigação avoenga, quando o principal obrigado, que são os genitores, não mantém, né, o pagamento, o sustento dos filhos. Ótimo, então. Nós vamos fazer um breve intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo e a interação com a nossa audiência. Fique aí, que é bem rapidinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda.
mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Vivo, Claro e Tubarão. Bom, então, primeira pergunta desse bloco. Assim como o pai, a mãe também é obrigada a pagar pensão em caso que o pai tenha guarda? Sim, com certeza. Historicamente, a gente tem a ideia que, ocorrendo uma separação, a criança fica morando com a mãe e o pai é obrigado a pagar alimentos. Mas, há muito tempo, essa formatação ela já modificou. Existem muitas famílias que optam numa separação, né, que a criança fique morando com o pai e a mãe fique obrigada a pagar alimentos. Hoje mesmo eu atendi uma cliente nova que a situação era exatamente essa. Aconteceu a separação, o pai mora com a criança em Garibaldi, ela precisou morar em Porto Alegre por questões de trabalho, e a criança ficou morando com o pai em Garibaldi e ela paga pensão alimentícia. Então, tanto o pai quanto a mãe vai pagar alimentos. E também tem uma outra situação que as pessoas muitas vezes confundem, que é a questão da guarda compartilhada e pensão alimentícia. Inclusive, os homens, né? Eu digo os homens porque essa demanda é recorrente no escritório, essa dúvida com relação ao sexo masculino. Eles perguntam, Cíntia, eu quero modificar a forma como a guarda do meu filho é exercida, a guarda unilateral materna, e eu quero transformar em guarda compartilhada para eu não pagar alimentos. Então, isso não acontece, porque mesmo na guarda compartilhada, existe a fixação de pensão alimentícia, sim. Na guarda compartilhada, o juiz vai definir qual é a moradia daquela criança e daquele adolescente, se é com o pai ou com a mãe, precisa ter uma moradia definida, vai definir aquele que tem o direito de convivência, seja o pai ou seja a mãe, e também uma pensão alimentícia. A guarda compartilhada é muito mais o compartilhamento das decisões. Exatamente, o compartilhamento de decisões. Na guarda unilateral, aquele que tem a guarda decide tudo sozinho. Né? O filho quer trocar de escola, quer fazer um intercâmbio, vai, não vai, troca de escola, tem que fazer um procedimento cirúrgico, faz, não faz. Na compartilhada, não. Todas essas decisões, elas devem ser tomadas em conjunto pelos genitores. Então, nós podemos dizer que a mulher possui as mesmas responsabilidades, tanto de criação como financeira? Com certeza, a responsabilidade é exatamente igual, tanto para o pai quanto para a mãe, e isso independe com quem a criança está morando. Uma outra pergunta já foi em parte respondida, né? Mas o que fazer em caso de desemprego? A pensão continua obrigatória, já que o genitor, seja a mãe ou o pai, estejam desempregados? Como é que eles podem ter suspenso o pagamento, já que eles estão desempregados? A pensão, ela sempre vai ser obrigatória. Né? Então, aquilo que nós falamos, em caso de desemprego, a pensão ela pode ser reduzida, mas ela nunca vai ser totalmente exonerada quando o alimentante tem necessidade, sob o argumento do desemprego. Isso não acontece. E é bem importante que esses acordos, porque também é muito comum a gente receber cliente que foi demandado numa cobrança de alimentos e aí diz assim, mas Cíntia, eu fiquei desempregado, eu acertei com a minha ex-mulher que eu pagaria menos. Né? Esse acerto verbal, se a outra parte muda de ideia e decide executar, vai ser executado e vai pagar duplamente. Então, todo o acordo de alimentos, seja ele para exonerar ou para reduzir, ele tem que ter obrigatoriamente fugiu a palavra. Tem que ter a homologação judicial para que ele tenha validade. Até porque eu sempre digo, desde o primeiro dia do curso de Direito, o que não está escrito, não está registrado no mundo. É aquela máxima, né? O que não está nos autos não está no mundo jurídico. Então, é importante formalizar e levar para o juiz homologar.
Com certeza. Então, agora chegou a hora da interação com a nossa audiência. E é uma pergunta que eu achei bem pertinente. Ex-cônjuge pode receber pensão alimentícia? Sim, com certeza. O ex-cônjuge, ele tem direito a receber alimentos pelo princípio da solidariedade, né? Que embasa o nosso Código de Processo Civil, que uma vez que você viveu com alguém, que existiram laços afetivos, né? Esse liame obrigacional que decorre tanto de um casamento quanto de uma união estável, ocorrendo a separação. Se um dos cônjuges estiver necessitado, o outro tem que pagar alimentos, sim. Essa necessidade ela tem que ser demonstrada porque ela decorre desse dever de solidariedade. Sim. Por exemplo, aquele casal onde a mulher acompanhou durante 30, 40 anos o marido, que era um empresário, ou, por exemplo, um militar, né, que muda muito de cidade, a mulher não conseguiu fazer uma carreira, não conseguiu ter a sua independência econômica. Dependendo da idade, essa pensão alimentícia ela pode ser vitalícia, né, naquele caso de mulheres mais velhas, ou então por um tempo determinado, para que essa mulher busque uma qualificação e ingresse no mercado de trabalho. Ou também para o homem, né? A gente fala mulher, sim, mas também temos casos em que o homem precisou de alimentos e a mulher foi obrigada a pagar. Doutora, e a possibilidade de requerer alimentos, né, pensão, antes do filho nascer? Tipo, a mulher está grávida, sim, ela pode requerer pensão antes do filho nascer? Pode requerer. Nós chamamos de alimentos gravídicos. Claro que essa pensão alimentícia, esse processo, ele tem que ser muito bem instruído. Então, a mulher que está gestante e pretende demandar contra o genitor, ela tem que ter uma prova de que aquela gestação é daquela determinada pessoa, né? Quem ela vai indicar como pai. Então, fotos, declarações de pessoas declarando que eram namorados, que tinham uma relação, tem que convencer o juiz da paternidade para que ele fixe os alimentos. Mas é um processo rápido, porque se demorar já estamos dando... É muito comum isso acontecer, a criança nascer e não ter alimentos deferidos. Nossa, doutora Cíntia, muito obrigada em nome de toda a equipe do programa, também da UBRA, pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Agradeço também a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na UBRA TV. As perguntas enviadas e não respondidas serão então agora logo após o programa. Chegamos ao final, amanhã às 20 horas voltamos e estaremos esperando todos vocês. Até lá!